A vergonha surge do medo de sermos descobertos, revelados. Mas que medo é esse que a gente tem de ser descoberto? Que tanto segredo é esse que a gente guarda de nós mesmos, das outras pessoas, que nos impede e nos deixa congelado muitas vezes diante da vida e nos impede de viver? É exatamente isso que a gente vai conversar no episódio de hoje do Quero Falar About This. Então, vem comigo que a gente vai começar. Só falar, uai. Falar o quê? Falar about this. Bom, no episódio de hoje eu tô aqui, mão livre, sem beber nada, porque geralmente tô aqui bebendo um vinho, uma cerveja, mas para não dizerem assim, é fácil falar de vergonha quando você tá aí bebendo, vou ficar aqui sem beber nada. Eu tô com uma água aqui, só caso, minha garganta seque, eu preciso molhar a minha palavra, mas não vou beber nada alcoólico hoje, para eu tá aqui, cara a cara com vocês e enfrentar as minhas vergonhas também, porque eu também tenho vergonha de algumas coisas. Eu quero compartilhar aqui quais são as minhas vergonhas, qual é a minha coragem, saber qual é a vergonha de vocês. Então, vamos começar? Então, para começo de conversa, vergonha, Quando é que a gente realmente entende o que é vergonha? Vamos começar ali quando a gente é criança. A gente é criança, a gente é assim, desinibido, curioso do mundo, tábua rasa, a gente está aqui para aprender tudo, não tem limite de nada, a gente ainda está estabelecendo, um monte de coisa. A gente já nasce realmente com um monte de coisa, um monte de expectativa, Você tem seu nome escolhido, você vai escolher, às vezes, escolher não, Você não vai escolher, na verdade. Às vezes um time de futebol, a religião que você vai seguir, a escola que você vai frequentar, um monte de coisa você realmente vai seguir ali até você ter idade, maturidade para fazer suas próprias decisões. E tem gente que leva tempo para isso, tá? Então, quando é que a gente realmente começa a entender o que é vergonha, Quando a gente criancinha ali, beleza, você anda pelado pra lá, fala o que quiser, fala na cara, tem gente que acha muito engraçado, essa falta de filtro que as crianças têm, eu acho bastante. Inclusive, acho as crianças o estágio da vida mais inteligente que a gente tem, exatamente por causa dessa falta de pudor, dessa falta de vergonha, de interrogar tudo. Então eu acho muito curioso como que a gente é potente quando a gente é criança, e exatamente, dependendo da criação que a gente tem, a gente aqui, podado o tempo inteiro, e a gente vai encaixando ali, nas caixinhas que as pessoas vão colocando a gente, desse roteiro, que já está escrito, você precisa seguir o script e vai só vivendo. E aí até quando a gente é criança é difícil a gente pensar e lembrar, quando foi, enquanto criança, que realmente começou esse período de vergonha. Eu acho que talvez no período da escola, quando você vai para a escola, e você começa a ter contato com crianças de realidades diferentes, ali da sua família, acho que talvez isso. Aí você começa a fazer a comparação, comparações, e aí também ali você tem um outro tipo de vigilância, Você não tem mais só a vigilância dos seus pais, aí tem a escola, às vezes vai ter os pais dos coleguinhas, aí começa esse monte de gente, esse monte de urubu ali te observando e só esperando o momento de você falhar para ver alguém te podar, te cortar. Então é ali que começa. E claro, cada criança, dependendo do contexto em que ela vive, em que ela nasce, ela vai ser mais ou menos podada. Eu acredito muito plenamente na educação em que você orienta, sem precisar ficar podando, Existem muitas possibilidades. A gente, enquanto brasileiros, aqui ocidentais, a gente tem uma visão de mundo X, mas nada impede que outras possibilidades, já até conhecidas fora da nossa realidade, sejam aprendidas e sejam pontos de curiosidade para essas crianças. Então, é muito difícil porque eu acho que quanto mais os pais são curiosos mesmo e medrosos com relação a essa expectativa de roteiro de uma vida de sucesso, eu acho que é muito disso. Você tem que fazer dessa forma, você tem que ir crescendo dessa forma, se encaixando dessa forma, porque isso é que vai te garantir sucesso, é assim que as pessoas vão te aceitar. Então sempre tem essa condição de aceitação para o seu sucesso, para o seu bem, e essas são as regras, e é assim que a gente faz. E tem também, eu vou falar aqui, por exemplo, da minha realidade, da minha família. A gente sabe que existiu um período, da sociedade, das pessoas, que questionar não era nenhuma opção. Então, realmente, se você falasse qualquer coisa, você ia ali, tomava um tapa, um soco, qualquer coisa do tipo, era literalmente na violência física que você se enquadrava. Você não tinha esse tipo de opção.
E aí, pensando num contexto mais abrangente, né, fora da família, tem ainda uma quantidade de roteiros, né, de leis que você precisa seguir, ali dependendo da igreja que você, religião que você segue, né, então você tem ali os dogmas para seguir, e aí esse medo muito grande, né, do pecado, que você não pode fazer isso, porque você vai para o inferno. A gente nasce condicionado ao medo. O medo de acontecer algo pior no futuro esse que a gente não sabe nem se vai acontecer. Então isso vai sendo uma pilha, né? Vai empilhando. Então é o medo de casa, né? De não corresponder às expectativas dos pais. Depois, sei lá, na escola, né? De não ser aceito num grupo determinado de colegas ou pela sua professora. E aí você tem as religiões, você tem as leis propriamente ditas, né? Do Estado, que vão ditar como você deve se comportar. Tem o trabalho depois, que aí você tem que vestir quase que uma nova identidade, né? Um novo personagem para se enquadrar. Então sempre a gente está sendo manipulado de alguma forma, né? É como que fala? Marionete, né? Tem aquele, parece que tem umas linhas aqui coordenando nossos movimentos para que a gente faça uma boa atuação, que a gente se adeque àquela história que está sendo contada. E tudo isso fica pior, né? Essa pilha de imposições, ela fica pior quando acontece alguma coisa na sua vida e aquilo fica realmente algo muito traumático. Vou dar um exemplo aqui. Você criança, você tem vergonha ali do seu corpo, né? Da sua aparência. Que talvez seja um dos exemplos de vergonha mais plural, mais geral, né? Vergonha da aparência. E aí você tem vergonha porque você não seguiu ali algumas regras, né? Sei lá, de alimentação ou de exercício físico. E aí você criança, presta atenção, você criança tem ali uma barriguinha, ou o contrário, tá? Você é muito magrelo. Eu era muito magrelo, né? Eu tinha vergonha de andar sem camisa porque eu era muito magro. E a lei, né, o regime, era você ser musculoso, né, mesmo sendo criança, né, porque você tem expectativa para o homem precisa ser assim. Então eu tinha certa vergonha de fazer isso. Então se acontece algum evento que por algum motivo, sei lá, você precisa ficar, né, sei lá, não sei, uma peça teatral, alguma coisa, você vai nadar e de repente alguém vê, principalmente hoje com redes sociais, alguém vê você despido, né, sem camisa, qualquer coisa do tipo, tira uma foto, ou acontece alguma situação que chega um monte de gente, você está naquela situação, aquilo se torna um fato traumático tão grande que realmente, além daquela pilha de coisas que você já tinha condicionado, né, até aquele momento da sua vida, aquilo realmente só piora. E aí ele se cava um buraco, entra numa caverna e nunca mais quer sair de lá. É realmente só com terapia para conseguir reverter esse quadro, né, mudar esse cenário. Então, falando de mim, né, vou me usar aqui como uns exemplos. Eu não lembro de um fato específico que eu tenha passado assim uma grande vergonha. Eu me sinto muito nervoso até hoje, assim, com relação a alguns cenários, algumas coisas que eu tenho que ser testado. E quando criança não era diferente, né? Mas eu acredito que quando criança, a minha vergonha era realmente de não saber alguma coisa, né? Ali que era para eu saber, em termos de conhecimento. Inclusive por isso, eu sempre gostei muito de estudar, porque não saber de alguma coisa, né? Estar numa roda de conversa e não conseguir dialogar, sempre me deixou bastante envergonhado, nervoso, então eu nunca gostei. Então por isso sempre o que me faltava de coragem para tirar a camisa, já que eu era muito magro, não me faltava para, sei lá, opinar sobre alguma coisa. Mas eu tinha assim, é tão louco isso, né? Porque por mais que eu fosse uma pessoa inteligente, sempre fui uma pessoa inteligente, e tivesse muito conhecimento, a questão física me deixava inseguro para começar qualquer tipo de diálogo às vezes, né? Me impor. Porque ser inteligente também, quando você é criança, pelo menos na minha época, ser inteligente, né? Ser nerd, não era também nenhum motivo de orgulho, não. Então você era bem aceito se você era ali popular enfim, por esportes e um monte de coisa, né? Eu, além de tudo, sempre fui muito descoordenado. Quando eu era criança, eu fiquei sem andar por causa de carrapato. Fiquei 6 meses não, fiquei ali uns 3 meses mais ou menos. Depois eu fui fazendo fisioterapia, né? O carrapato ficou minha perna toda, fiquei sem andar. E aí foi exatamente no período que eu ia entrar pra escola. Então eu sempre tive uma coordenação da perna horrível, sem contar que eu nunca tive estímulo dentro de casa, né? Pra jogar bola, porque
Meu pai não era de jogar bola. Meu pai sempre viveu na roça. O hobby dele era outras coisas. Era, sei lá, andar de cavalo. Nem sei o que meu pai gostava. Pescar. Esse tipo de coisa. Não jogar bola. Que era o esporte, né? Era coisa comum que os meninos da minha idade faziam. Então somava isso tudo. Eu já não tinha essa coordenação. Já não era bom nesse sentido. E tinha essa vergonha do meu corpo. Então a única coisa que eu tinha realmente a meu favor era inteligência. Era o que eu aprendia na escola, o que eu aprendia fora da escola, né? Juntando ali o máximo de conhecimento que eu podia. E no momento em que eu entendi isso, que esse papel, né, de pessoa inteligente, é que atrai umas pessoas para mim, eu aceitei isso de muito bom grado. Então eu falei assim, tá, realmente as pessoas só me procuram porque elas querem alguém para colar, né, para ajudar elas a passarem de ano. Então vou usar disso para fazer ali, para me integrar, fazer ali meu grupinho, minha panelinha e tá tudo certo. Com o passar do tempo, eu entendi bem essa questão das trocas, né, que a gente se relaciona por interesse, né, sempre é. Qualquer tipo de relacionamento é por interesse. E aí os interesses eles vão variar, né? No meu caso, o que eu tinha para oferecer em troca era isso. Realmente eu sabia, e aí se a pessoa queria estar comigo só para fazer um trabalho ou para fazer prova, beleza. Aí o que ela pode me dar em troca? Proteção? Nunca apanhei na escola porque eu tinha gente para me defender. E essa defesa era porque era isso. Eu era gente boa, eu era inteligente. Então as pessoas me acobertavam por isso. Mas realmente eu não era, né? Enfim, o biotipo para as meninas. Porque ainda tem uma coisa na escola. Me fala aqui, né? Se tiver algum cara ouvindo, assistindo. Geralmente as mulheres da nossa idade, quando a gente é criança ou adolescente, não se interessam por nós. Elas vão se interessar por caras mais velhos. E inegociavelmente, quando a gente está falando ali de aceitação, sempre tem essa questão, mesmo que você não esteja numa idade para namorar, esse lugar, né, de ser interessante aos olhos do sexo alheio, ele é muito forte. Então, depois ali do cenário da sua casa, das expectativas das pessoas mais velhas, no seu grupo de amigos ainda existe ali essa hierarquia, né? Então eu não quero passar vergonha, eu não quero parecer estranho ao meu grupo de amigos pela amizade, mas quando se trata ali do sexo oposto, ou não do sexo oposto, né? Se você desde criança se entende aí como LGBT, você não vai querer passar ainda vergonha para aquela pessoa que você já tem alguma conexão, já tem alguma atração. Inevitavelmente, aí você vai procurar saber, às vezes, o que aquela pessoa ela admira, né? O que ela está buscando, quem é a pessoa que talvez ela esteja de olho, que não é você. E aí quando você vai ver aquela pessoa que ela admira, que ela gosta, é o oposto do que você é. E você começa até a fazer tipo, né, de pessoas que você não é. Sempre para se enquadrar, sempre para ser aceito. Então nesse cenário, quando a gente é criança, né, isso é até muito desleal, viu? Filha da putagem, né? A gente sofre mesmo calado, porque aí tá acontecendo aquilo, você não tem coragem de contar para uma pessoa mais velha, que talvez seria a pessoa para te orientar, alguém com cérebro para isso, e você vai contar para, sei lá, um amiguinho seu da mesma idade, você vai ser ridicularizado às vezes, você não vai contar também. E aí você vai guardando, vai guardando, e vai achando aquilo normal, porque você não tem ainda entendimento, né, global do mundo, de como as coisas são diversas, de como que a vida muda, né? Como que a gente sofre ali até no ensino médio, né? Achando que aquilo é tudo tão importante. E aí só depois de realmente você meter o pé, você vê que essa fase da vida não foi nada. Bom, então passado ali, né? A fase da infância, adolescência, que é um período que realmente é para ter vergonha. A gente vai ter vergonha da gente, a gente vai sofrer bullying, sim. Por mais que, né, hoje em dia as pessoas façam em muitas campanhas, bullying, não sei o que, vai acontecer, inevitável. Em certa dose, o bullying até funciona, porque você aprende a criar alguns tipos de cascas e de descobrir que as pessoas, elas realmente podem ser ordinárias. Você começa a perceber o nível de ordinarismo das pessoas quando você está ali na adolescência, né? Finalzinho da infância, começo da adolescência, você começa a perceber. Olha, aquela pessoa ali é uma pessoa ordinária, aquela pessoa ali tal. Você vai começando a perceber porque esse tipo de julgamento, de jogo, ele só muda quando você fica mais velho, né? Você fica adulto. As pessoas elas começam a ser um pouco mais sutis. Nem todas, né? Tem sempre uma boca aberta,
Tem sempre alguém que vai balangar beijo pra você, vai falar o que quer de você e vai julgar isso como sendo uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, mas é só grosseria. Mas, vamos falar assim, a maioria das pessoas, quando você fica adulto, elas só aprendem a falar as coisas de forma mais eufemista, né, mais suaves. Mas é só uma forma de, às vezes, fazer bullying de forma diferente. Quando elas querem, elas conseguem. Elas só conseguem controlar um pouco mais. Mas beleza. Infância, adolescência, é realmente um período que a gente vai sentir muita vergonha, sentir vergonha do corpo, das suas ideias, da sua origem, né? Quem é que não sentiu vergonha aí por ser pobre? Realmente dá vergonha quando você não entende que ser pobre não é uma culpa sua, não é uma condição. E na verdade você tem que sentir muita raiva, porque tá tudo conspirando para você ficar naquele lugar. Mas a gente sente. A gente às vezes vai sentir vergonha, às vezes de um familiar, né, porque tá fora do padrão. Eu, por exemplo, eu tinha vergonha do meu pai ser alcoólatra. Tinha vergonha, né, não entendia, não tinha cérebro, não tinha conhecimento suficiente para saber que ele era daquele jeito porque tinha uma condição de vida X, que ele não conseguiu lidar com tais e tais coisas. Mas era só o que eu conseguia fazer naquele momento, era sentir vergonha porque aquilo não era normal. E ter um pai daquela forma não me fazia enquadrar naquele grupo de pessoas, né, de garotos que tinham pais normais. Então era isso. Então se a gente deixa passar essa questão da fase, né, da infância e da adolescência, que é o período em que a gente está construindo ali nossas bases, né, construindo quem a gente é, as nossas conexões, inevitavelmente esse medo de ser descoberto, né, que é a origem da vergonha, ele vai acontecer porque a gente passa um bom período da vida encobrindo um monte de coisa que às vezes a gente até esquece que a gente escondeu aquilo. Então esse medo de ser descoberto. Descoberto do quê? O que a gente tem guardado de tão valioso, né? De tão horrível. O que moldou a nossa cabeça para a gente achar que aquilo que a gente está escondendo é tão ruim. Então pode ser realmente uma questão de cultura de massa, se é o seu corpo. Realmente, a grande maioria das pessoas, a mídia, tudo vai dizer que para você mostrar o seu corpo, para você tirar a sua roupa, tirar a camisa, o que for, você tem que ter um corpo atlético. É isso que é empregado. Entender o porquê que isso acontece é o que vai te dar liberdade para entender que não ter um corpo assim não é algo ruim, horroroso, que você não precisa ter vergonha. Mas realmente leva muito tempo. E acredito com toda certeza que para reverter esse quadro você precisa mesmo muitas vezes de ajuda, né? Ajuda profissional. Então tem que procurar um psicólogo, um terapeuta para te ajudar a entender isso. Porque desde criança, né, dentro de um contexto específico, a gente entende que, e a gente é moldado para pensar que para a gente ser aceito, a gente tem que ser perfeito dentro daquele cenário. Então dentro do cenário Brasil, ocidental, ser uma pessoa aceita esteticamente falando, você tem que se enquadrar nisso. Mas se você conhece o suficiente, né, você tem uma abrangência de mundo, você vai saber que existem lugares no mundo em que ser uma pessoa mais gordinha ou uma pessoa muito magrela é uma pessoa bonita. Então, beleza, de repente você está no lugar errado. Ou não, aí não quero ir para outro lugar. Eu quero ser aceito aqui no meu lugar. Beleza, você já tem um conhecimento para entender que essa caixinha que te colocaram, né, que essa condição de perfeição é só um viés, é só um olhar a partir de um grupo específico. E aí, se você realmente quiser mudar isso, você tem alternativas para fazer, né? Sei lá, procurar uma academia, fazer alimentação, se você tiver dinheiro e se for preciso fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, alguma coisa nesse sentido. Não julgo quem quer fazer cirurgia plástica para mudar nada, porque realmente se a gente não se sente bem com determinada questão, vai lá e muda. É muito melhor que ficar sofrendo. Você pode fazer, vai lá e faz mesmo, sabe, pula essa etapa. A gente não tem que ficar lutando todas as batalhas, não. A gente já tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para sofrer. Se tem uma que você pode arrancar na faca, vai lá e faz. E aí essa reação em cadeia, né? Então, se eu tenho medo de ser descoberto, né? Se tem alguma coisa que eu tô guardando sobre mim, que eu acho tão horrível, né? Falei aqui muito da questão estética, mas tem sim essas questões mais internas, né? Com relação a características, né? Eu tenho vergonha, sei lá, de realmente ser uma pessoa que fala sobre sexo, por exemplo, porque isso, dentro do meu contexto, é errado falar isso, é pecado falar isso,
mas eu tenho vontade de falar, eu sou uma pessoa que eu vejo pessoas, eu sinto, eu tenho coisas, eu quero falar sobre isso, mas fica guardando aquilo para você, e qualquer acontecimento que aconteça, porque nós somos animais, que aconteça de forma subconsciente, que você extrapole isso, você coloque para fora, né, essa necessidade do corpo, você vai ficar se sentindo a pessoa mais horrível do mundo, você vai realmente achar que vai pro inferno depois, e aí, enfim, tem caso que isso realmente vai virar um trauma muito grande, né? A pessoa, sei lá, ela vai piorar ainda mais o quadro. Então, tem sempre que observar de onde que vem esse medo. Será que isso que eu tô guardando é algo realmente tão ruim? E o que aconteceria se isso fosse revelado? Quais são os cenários? Eu perderia todas as minhas amizades. Talvez suas amizades não sejam os melhores amigos, né? Porque a gente tem tantas qualidades, defeitos, nós somos muitas pessoas em uma. Se uma característica faz com que as pessoas que te cercam afastarem de você, talvez realmente as pessoas precisem ir embora. Elas não são as pessoas que devem estar perto de você. Então, muitas vezes, essa questão do medo de perder a conexão, né? De repente, às vezes você tem ali características que você cultivou a vida inteira só para pertencer a um grupo, e aí você mudou, você não gosta mais. Tá? Eu sempre gostei de sair à noite, sempre gostei de ir pra festa. Não gosto mais, eu gosto de ficar em casa. Mas eu continuo insistindo em sair porque se eu não fizer isso, eu vou perder os meus amigos. Eu tenho vergonha de falar que eu não gosto mais de sair. No meu caso não, tá? Eu adoro sair. Inclusive, quem quiser te chamar, pode me chamar que eu vou. Mas acontece, né? A gente muda, as pessoas mudam. Sempre vão mudar, porque a vida vai andando. Mas acontece muito disso, da gente se condicionar, às vezes manter hábitos, características, para não perder esse elo, né? Não perder essa ligação. E ter medo de contar realmente que não gosta mais. E, inevitavelmente, né, o medo do julgamento alheio, né? Porque vai vir, né? Se você contar para esse grupo de pessoas que você não gosta mais de sair à noite, vai vir aquele monte de piadinha, mesmo que eles não vão se afastar, sabe? A gente, às vezes, né, cria. Isso também depende muito de perfil para perfil. Tem gente que é muito dramático, né? Que se eu contar, e e fica figurando um monte de coisa na cabeça. Não pode suportar ali porque é um choque. Se você tem pessoas muito maduras do seu lado, elas te conhecem muito bem, com toda certeza, contar os seus medos é muito mais fácil. Mas vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não são assim. Não são. Então cabe a você também criar casca, né? Criar realmente força para saber que quando você fizer isso, vai ter pessoas que vão fazer piada, vai ter pessoas que vão entender de primeira, e essas pessoas que fizerem piada, você rebate da maneira que você achar melhor, né? Realmente, olha, não gostei dessa piada, achei idiota, com a consequência de que essa pessoa, dependendo do grau de maturidade dela, ela não vai entender e vai deixar de ser seu amigo, ou que ela vai entender que realmente vai te respeitar e vai ser uma grande apoiadora ali na sua nova revelação. Ou realmente só levar de boa, porque, né, às vezes as pessoas elas fazem isso pra serem chatas mesmo, mas passa, tudo passa. A gente sempre vira notícia velha. Tem uma coisa que sempre vai surgir uma coisa nova, e as pessoas elas se cansam da gente, e aí aquilo fica, com o tempo, sabe, ali assenta o assunto, ele se encerra por si só. Então você vai escolher qual que é a melhor ferramenta que você quer usar. Se é o confrontamento, ou se é realmente fazer ali, às vezes de bobo, né? Tá o John sem braço, não tô falando comigo, deixa eu rir junto. Só que aí um cuidado grande a gente tem com essa coisa do rir junto é que tem gente que realmente, né? Às vezes passa uma infância inteira não se enquadrando ali nos grupos, vem a adolescência a mesma coisa, chega a fase adulta por uma junção de coisas, também não consegue se enquadrar enquanto adulto, né? Às vezes não consegue estabelecer um relacionamento, né, afetivo com ninguém, as amizades também não vão bem, e essa pessoa, ela tende às vezes realmente a se excluir da sociedade, né? Fica muito em casa, viver ali só com as pessoas, com a família, que são as pessoas que têm que conviver com ela, né, obrigatoriamente. E tem também aquelas pessoas que vão usar do humor pra tudo. Tem uma música do Frejá que eu gosto muito, né, que ela diz que rir de tudo é desespero. E eu acredito muito nisso. A gente tem que rir muito da vida, não levar tudo tão a sério, não se levar tão a sério assim, né, porque essa ideia do perfeccionismo, né, da perfeição, é o que atrapalha muita gente em tudo, mas o contrário também é péssimo. Então,
Vocês com certeza devem conhecer alguém assim, né, que fica fazendo piada dela mesma o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, em alguma situação, né, mesmo que ninguém esteja falando dela, tá? E aí, para ela se colocar no assunto, ela vai se colocar, mas não para dizer o ponto de vista, mas para ser realmente ali um ponto cômico, então ela faz piada dela mesma. Eu não gosto de gente assim, não, sinceramente. Eu tenho um pouco de desconforto com isso, sabe? Eu me sinto mal pela pessoa. Tem gente que realmente, a gente faz, né? Eu faço piada de mim mesmo, vez ou outra. Mas, quando a pessoa faz isso em excesso, você sabe que é realmente uma fragilidade, uma dor muito grande. Ela tá usando daquilo ali só pra mascarar, né, esse medo, esconder alguma coisa que ela não consegue pôr pra fora e é a única alternativa. E eu acho isso triste. E às vezes pra pessoa ela nem não é mais, né? A pessoa já tá tão acostumada. Mas vamos ser sinceros assim, pessoas que são bem respeitadas, né, bem colocadas socialmente, você não vê uma pessoa assim fazendo piada dela mesma. Você não vê. Você não delega às outras pessoas o direito de rir de você. Quando você fica fazendo esse tipo de piada o tempo inteiro, mesmo que na hora ali a pessoa possa falar assim, e ri, e pareça não ser uma coisa maldosa, inconscientemente, às vezes a gente acaba realmente vendo aquela pessoa com aquelas características, né, pejorativas que ela usou para fazer a piada, não é legal. Então, eu não sei, me conta você aqui, se você é uma pessoa que faz piada de você mesmo, como que você observa isso? Eu tenho essas ressalvas, não gosto, quando eu tô num ambiente que a pessoa fica fazendo muito isso, né, fica fazendo piada dela o tempo inteiro, eu tento puxar a conversa para outro canto, porque realmente não é legal, é um ponto de atenção. E aí, às vezes, vale a pena chamar a pessoa para conversar, né, entender o que tá acontecendo, de repente você pode ser um ponto de mudança nisso. E aí, nesses casos, nesses pontos, né, da pessoa ficar o tempo inteiro se autodepreciando, tem um ponto que às vezes a gente pode confundir vergonha com culpa. Se a pessoa ela passou uma vida inteira, às vezes, escondendo alguma coisa e ela tentou, às vezes, mudar aquilo, ou ela não teve coragem, né, de mudar aquilo, ela carrega uma culpa. Então, por exemplo, eu não estou errado, mas eu sou a pessoa errada. Entende a diferença? E isso é destrutivo, né? Porque a pessoa, se ela é assim, como que isso pode ser revertido? Não tem jeito. Então é um ponto interessante, né? Nesse sentido, da culpa e da vergonha. Eu sempre fico pensando sempre na questão do corpo. Eu acho que a gente tende, né? Como a imagem, a gente julga muito pela imagem, né? E a menos que você seja cego, você absorve as informações pelos olhos. Então, acho que realmente a imagem está sempre com relação a esse ponto de vergonha muito grande, né? Então, uma pessoa que é muito magra, uma pessoa que é muito gorda, que foi assim a vida inteira, ela se coloca nesse lugar de culpa, né? E talvez eu não tenha me esforçado muito, ou não fiz o suficiente, e aí eu sou essa pessoa. E aí eu me sinto culpado, né? Eu não tive força, eu não tive coragem suficiente para mudar a minha realidade. Então tem isso. Tem também gente que é acomodada mesmo, né? Vamos falar a verdade. Tem gente que é... Porque, assim, eu entendo que tem coisa que a gente passa na infância, na adolescência, que é muito forte. Causa na gente traumas, mesmo coisas difíceis de curar. Mas quando você é adulto, a menos que seja realmente uma coisa muito, muito forte, você precisa tentar melhorar. Que seja com ajuda profissional, que seja tentando entender você mesmo. Sabe? Não sei, assim... Nem tudo, né? Nem tudo realmente é possível de você curar, eu acredito. Acho que não. Tem coisa que realmente você vai morrer com ela ali, tudo bem. Mas coisas que são tão graves e você fica refém dela o tempo inteiro, eu não sei. Eu acho que, né, tem um certo ponto em algumas pessoas que é um pouco de comodismo também, né? Então, esse lugar de vítima, né? Eu tenho essa vergonha, então eu também me coloco num lugar confortável. Eu tenho vergonha de falar em público, então eu nunca vou precisar passar pelo constrangimento ou pelo frio na barriga de ter que falar em público. Isso é para os outros. Então isso acontece muito quando a gente tem grupo, né? Sempre tem aquela pessoa que ela vai falar assim, não, fulano faz isso porque fulano é mais para frente, né? Fulano faz isso melhor.
E aí eu fico aqui no meu lugar quietinho, né, de bastidor, que é mais confortável, então não vou ter que me atrever. Então, esses postos também, né, que a gente almeja alcançar na vida, né, de liderança, inevitavelmente você vai ter que ser uma pessoa mais desinibida. Se você é uma pessoa que tem vergonha de falar em público, tem vergonha de falar com outras pessoas, nunca você vai assumir um posto de responsabilidade ou de liderança. Porque liderar, inevitavelmente, é moldar, né, levar outras pessoas a seguir um caminho. Se você não consegue se expressar, se você não consegue passar adiante a sua ideia, você não vai conseguir liderar. Então tem sempre esses pontos também, de comodismo, às vezes, porque eu não quero estar confortável aqui, então eu vou manter a minha vergonha, vou manter os meus segredos, porque sempre vai ter alguém que vai poder calçar a cara por mim. Então, tá tudo certo. Bom, então entendido isso, que a vergonha, ela é, né, esse medo, né, de algo que a gente tem, de revelar, de ser descoberto, é para pensar mesmo, olha, se isso que eu morro de vergonha hoje for descoberto, né, se eu não for tão bom quanto eu pensei que eu era, o que de ruim vai acontecer comigo? Eu não sou, eu tenho vergonha e eu descobri que eu não sou tão inteligente assim, né, naquela área específica. Porra, você pode ser bom em outra coisa, você só muda. Mas é porque se eu não for bom nisso, se eu não for inteligente, meus pais não vão gostar de mim. Eles vão gostar por outros motivos. A gente é muita coisa, a gente é muito plural. Eu tenho vergonha de postar foto no Instagram e as pessoas rirem de mim. Porra, se as pessoas rirem de você, é o que eu falei, são pessoas que não devem estar no seu círculo. E aí, sempre uma coisa para pensar também, tá? Eu sempre penso nisso. Se uma pessoa me ridiculariza por uma coisa tão pequena, né? Então, por exemplo, tô aqui fazendo os vídeos. Tem gente que realmente vai achar isso vergonhoso. Se uma pessoa me ridicularizar por eu estar fazendo vídeo, fazendo podcast, por que raios eu vou querer conviver com uma pessoa imbecil a esse ponto? De achar que eu sou menos porque eu tô fazendo uma coisa que ela não tem coragem de fazer ou porque ela acha desnecessário. Entendeu? Eu sempre penso isso. Nesse aspecto, eu sou mais agressivo em pensar realmente assim, se a pessoa que me ridiculariza por um motivo específico só e me condiciona por uma coisa só, por um fator só, é uma pessoa idiota. Essa pessoa não tem que andar comigo, essa pessoa não tem que conversar comigo. É só isso. Porque eu sou muito mais. Eu sou um monte de coisa, eu sou um monte de coisa boa, eu sou um monte de coisa ruim também, eu sou ruim por outras coisas. Às vezes a pessoa acha que eu sou ruim por uma coisa específica e eu sou muito pior por outras que ela nem faz ideia, sabe? E pronto. E é isso. Mas quando se trata de vergonha, falando de pessoas alheias, né, realmente talvez seja mais fácil. Até por isso que talvez falar para pessoas que você não tem convívio seja até mais fácil. Ou se mostrar para pessoas que você não tem convívio seja mais fácil, né? Porque eu penso quando você vai viajar para uma cidade que ninguém te conhece. Talvez você se sinta mais desinibido, né, para fazer alguma coisa na rua, né, para tirar a camisa, para beijar, para fazer qualquer coisa. E você não faz isso na sua cidade porque as pessoas te conhecem. E nos revelar, né, ser descoberto por pessoas que nos conhecem e principalmente por quem a gente ama é muito difícil mesmo, porque a conexão e esse medo, né, de não ser suficiente para essas pessoas é muito grande. Mas quanto mais a gente vive, mais a gente enxerga e vê que todo mundo tem seu lado muito podre, todo mundo tem seu lado feio, e do mesmo jeito que todo mundo tem seu lado muito bonito. Então, eu admiro muito as pessoas que, sobretudo, têm muita coragem. Coragem para viver, coragem para testar, e mesmo com medo, com vergonha, elas estão pelo menos têm coragem de dizer, sabe, eu tenho vergonha disso, eu tenho medo disso. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, quando você tem vergonha de alguma coisa, e falar, eu tenho vergonha disso. E é uma coisa que, quando a gente é criança, a gente realmente nem cogita a possibilidade, mas enquanto adulto, é sua responsabilidade, é seu dever encarar, uma hora ou outra, que seja na frente do próprio espelho. Então é isso, me contem aqui como que vocês sentem, qual foi a maior vergonha que você já passou na sua vida, se você ainda é uma pessoa muito vergonhosa, se você é uma pessoa mais desinibida, que eu vou adorar saber.